Assembleia de Deus. Ministério Josué Brandão. Apresenta salvação. Você se arrepende agora e Ele te perdoa agora. Poder de Deus. Espírito de Deus, derrama teu poder neste lugar e faz desta reunião uma noite de glória. Libertação. Porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Milagres. Ele quer agir e operar em sua vida. Cristianismo sem fronteiras, com o pastor Josué Brandão. Nós vamos ler dois textos nesta noite, porque nós vamos começar hoje, terça-feira, a falar sobre as armas da nossa vitória. E nós vamos falar sobre oração, jejum e vigilância. Hoje nós vamos falar só acerca de oração. Por isso nós vamos ler dois textos. Primeiro, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e versículo 5, que diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Folheie a sua Bíblia, por favor, até a epístola de Tiago, capítulo de número 5. Os irmãos que estão diante do telão, se possível também manuseie sua Bíblia. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando pelo culto online, sejam bem-vindos e leiam também conosco a palavra e reflitam nela nesta noite. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Tiago está após a epístola do escritor aos Hebreus, vizinho à epístola primeira de Pedro. Capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um santo, amém? Amém, amém não, irmão. Não é por um santo, é por um justo. A oração feita por um perfeito, amém? Cuidado, presta atenção. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que esta palavra mude a minha vida espiritual e cristã a partir de hoje. Amém. As armas da nossa vitória.
O apóstolo Paulo, em nenhuma das suas cartas, leva-nos a entender que a vida cristã será ou seria uma vida sem embates. Toda a Bíblia prevê dificuldades, adversidades na vida cristã. O próprio Jesus, uma certa feita, e João escreveu no capítulo 16, versículo 33, disse: no mundo tereis aflições. No outro texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, ele diz que a nossa luta, versículo 10, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sendo o nosso inimigo, o nosso opositor, um ser espiritual, as armas da nossa batalha não podem ser carnais. Não podemos fazer da nossa força a resistência do braço, não contra as trevas. Se estamos em luta espiritual, a nossa arma é espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no texto que eu citei, e ele fala da armadura de Deus, ele cita uma série, faz uma relação das armaduras espirituais. E ele cita o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Mas estas armaduras são obtidas na presença de Deus. E o grande problema da igreja dos nossos dias é que ela está revestida de todas as armaduras humanas, carnais, jurídicas, mas nós infelizmente desaprendemos a vencer de joelhos. Não sabemos vencer pela oração. É sobre ela que eu quero falar nessa noite, uma vez que toda a Bíblia nos admoesta a orar. Os 4 evangelhos que trazem a biografia de Jesus fazem-nos entender que 1/3 da vida do mestre era permeada pela oração. Em algumas ocasiões a Bíblia revela ele subindo ao monte ou indo ao deserto para orar ao entardecer e reaparecendo ao amanhecer, ou seja, orou a noite inteira. Uma certa feita, quando os discípulos quiseram aprender alguma coisa com ele, ele disse: tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu quero ouvir Deus falar comigo, mas quantas vezes eu me dirigi para falar com Ele? Uma certa tarde eu estava orando, eu morava em São Paulo, e eu tinha um trabalho de evangelismo noturno com marginais na Praça da República, Vale do Anhangabaú, das regiões perigosas de São Paulo. E eu orava diariamente para aquela tarefa noturna. E depois de orar aproximadamente 2 horas de joelho, eu fiz naquela tarde como eu fazia todas as tardes. Eu disse: Jesus, todas estas bênçãos eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Quando eu fui levantando, o Senhor falou no meu coração muito forte. E o Senhor disse: Josué, você é mal educado.
Mas foi muito forte. Eu voltei para o joelho e disse para o Senhor: não entendi. E o Senhor me disse: você é mal educado. E eu disse: Senhor, me ajuda a entender. E o Senhor me perguntou: o que você acha de ficar por 2 horas trancado num quarto com uma pessoa, numa tarde quente como esta, e a pessoa fala e não para ouvir você falar? E eu pensei comigo: dá vontade de mandar embora. E o Senhor me disse: você falou durante 2 horas e não me deixou falar nem 2 minutos, e eu quero falar com você. Daquele dia em diante, a minha oração, isso é uma questão particular, a minha oração é dividida em etapas, e ao final de cada etapa eu paro. Senhor, queres falar comigo alguma coisa? E fico em silêncio algum tempo, porque a Bíblia diz em Jó 33:14, que o Senhor fala uma vez, e ainda 2, se os homens não lhe atendem. Fala-lhes a 3ª vez, quando caem em profundo sono sobre a cama. Mas Deus fala. Lá em Êxodo 33:11, a Bíblia diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Números capítulo 7, versículo 89, a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na presença do Senhor, o Senhor lhe falava da arca do testemunho. Dá uma olhada na pessoa do teu lado e diz para ele: Deus quer falar com você. Agora entenda uma coisa: a melhor maneira de bombardear o inferno não é com jargões espirituais, chavões. A gente acha que ataca o diabo quando gritamos: está amarrado. Não dá para amarrar de corda. Achamos que afugentamos o diabo quando colocamos a Bíblia aberta no Salmo 91 o tempo inteiro na cabeceira da cama. Ajoelhe. E quando você ajoelhar, o inferno vai ser incomodado. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 32, a partir do versículo 32, quando Elias estava no Monte Carmelo, no desafio contra os profetas de Baal, foi a sua oração quem destronou a ação da idolatria em Israel. Daniel capítulo de número 10, a Bíblia diz que Daniel entrou numa campanha de jejum e oração de 21 dias. E é interessante que quando o anjo responde, traz a resposta da oração a Daniel, ele diz assim: no princípio das tuas orações, eu fui enviado para te trazer resposta. Mas o príncipe do rei da Pérsia me interpelou, atravessou no caminho, e o Senhor enviou Miguel. Eu gosto desse texto, um dos principais. Eu gosto porque tem gente que acha que Miguel é uma divindade. Eu gosto desse texto porque tem gente que acha que Miguel é o único anjo de força no reino de Deus. Tem gente até que diz assim: Miguel vai do teu lado para te proteger. Mas não vai mesmo. E o detalhe: o Senhor enviou Miguel, um dos principais. Ele não é o único. Um dos principais. E ele ficou a pelejar com o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim te trazer resposta. E vou voltar, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele por causa do teu povo. Quando você entra em oração, você provoca uma reação no reino espiritual.
Talvez seja por isso que nós estamos nos acomodando tanto sem orar, porque menos oração, mais acomodação. Só que quanto maior a acomodação, menos vitórias alcançadas. Deixamos para orar quando a coisa aperta. Aí quando aperta, vamos orar e entramos em desespero e fazemos besteira. Dá uma cotoveladinha no vizinho de leve, porque agora a palavra é forte, e diz para ele: vai orar, irmão. Sabe do que eu lembro agora? Nós estamos em pleno mês de janeiro, tem muita gente de férias. Eu lembro do rapaz que estava indo passear nas férias, e a mãe falou: ó, não esquece de orar, tá? Sua mãe, que é isso? Eu estou de férias. Tem gente tirando férias da presença de Deus. Nossa vida precisa voltar ao princípio da oração. Precisamos regressar àquelas madrugadas em que você levanta sem saber por que levantou. E de repente ajoelha um pouquinho e conversa com Deus. Esta é a arma da nossa vitória. Não é carnal, é espiritual. E é poderosa em Deus. Ninguém atropela uma pessoa que vive de joelhos. Mas eu quero observar contigo nesta noite alguns princípios da oração. Agora, pelo amor de Deus, é culto de doutrina, tá? Ora. Chega na igreja e ora. Seja você assembleano, batista, presbiteriano, metodista, independente, ora. Satanás não conhece placa denominacional, não respeita FGTS espiritual. Tem gente que pensa que existe fundo de garantia por tempo de serviço espiritual. Eu tenho 40 anos de crente. Satanás tem que me respeitar. Não respeita, não. O que impõe autoridade é a graça obtida pela oração. Primeiro, ore ao Pai em nome de Jesus. Vamos lá. Tem muita gente pedindo coisas aos anjos. Tem muita gente dizendo que o anjo vai batizar, o anjo vai curar. Anjos são espíritos ministradores a serviço de Deus pela igreja. Jesus diz em João 15:16 assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A oração é feita ao Pai em nome do Filho. Aí me dê licença, com todo respeito às suas convicções religiosas, mas eu preciso dizer que há um adesivo de carro por aí que é uma completa contradição em relação à Bíblia. Diz assim: peça à mãe que o filho atende. Não é bíblico. O que a Bíblia diz é: peça ao Pai em nome do Filho para obter resposta. João capítulo 16, versículo 23 e 24 diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Preciso ajoelhar diante de
Deus em nome de Jesus. Eu tenho dito que o nome de Jesus é como a senha de uma conta bancária. Você não tem acesso ao saldo, não faz saque sem a senha. Quando você vai orar, você digita a senha: Deus, eu estou aqui em nome de Jesus. O que significa isso? Eu não tenho mérito próprio, eu não tenho capacidade, sou um pecador, nem seria recebido diante de Deus. Mas Jesus vai na frente abrindo caminho. Ele é intercessor, mediador. Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem diz amém? Amém. Portanto, analisa a tua oração. Veja como é que você se dirige ao Senhor em oração, porque é Bíblia isso aqui. E aí nós precisamos parar com a ideia de anjos que fazem e deixam de fazer, porque quem faz é o Senhor. Precisamos parar com a ideia de homens que fazem, porque quem faz é o Senhor através dos homens. Somos apenas instrumentos de Deus, e Ele usa a qualquer um. É só render-se a Ele. Segundo lugar, primeiro, ore ao Pai em nome de Jesus. Segundo, dependa do Espírito Santo na sua oração. Primeiro, é bom lembrar que é o Espírito Santo quem nos impulsiona em direção à presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, disse: nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é interessante que Paulo acrescenta: e é Ele quem sonda os corações. E é Ele quem, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Sabe qual é a função do Espírito na oração? Traduzir a tua oração. As nossas orações, as nossas palavras, veja que o Senhor diz assim: os vossos pensamentos são menores do que os meus pensamentos, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. A nossa linguagem não atinge a linguagem de Deus, não alcança a sua soberania. O que o Espírito Santo faz? Ele pega a minha oração. Veja que o texto diz: segundo a vontade de Deus. Ele pega a minha oração e leva ao nível da divindade. Ele traduz, coloca na linguagem do Pai. É a função de um intérprete. É Ele quem intercede por nós. É interessante que às vezes você está orando e começa a falar em línguas espirituais na oração, e quantas vezes você não entende o porquê? É que o Espírito Santo vai conduzindo a tua oração num nível espiritual tão profundo, que Ele toma as tuas palavras e passa a orar em você, com você, através de você. Paulo fala disso aos Coríntios na primeira carta, capítulo 14, versículo 14 e 15, quando ele diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito, pelo Espírito Santo, ora bem. Ou seja, faz a oração perfeita. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala coisas de homens, mas coisas de Deus.
À luz do original grego, a expressão é: quem fala em línguas não fala coisas humanas, mas segredos divinos. É cochichar. É falar em segredo com Deus na oração. E nós não podemos abrir mão disso, porque quando isso acontece, é interessante que o apóstolo Judas, detalhe, Judas, escritor da epístola, não tem nada a ver com Iscariotes, tá? Ele diz no versículo 20 da sua epístola: orando no Espírito. Orar no Espírito ali é o que Paulo chama em 1 Coríntios 14 de orar pelo Espírito, ou orar em línguas espirituais. A igreja pentecostal está perdendo essa identidade. Estamos nos tornando ecléticos, nos adaptando, estamos nos tornando conformes. Mas o Espírito de Deus quer ajudar você na oração e fazer você sentir a poderosa presença do Senhor enquanto ora. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ore ao Pai em nome de Jesus. Dependa do Espírito enquanto ora. Diga comigo: Santo Espírito, eu preciso da tua companhia na minha oração. Aleluia. Terceiro lugar, princípios da oração, as armas da nossa vitória. Tem gente aqui que está tentando vencer no grito, tentando vencer na raça, tentando vencer na sabedoria humana. Tem gente querendo aplicar os princípios da arte da guerra na sua vida espiritual. Pode funcionar na sua vida profissional, como executivo. Na vida cristã, as armas da nossa milícia não são carnais. Terceiro, resolva o que você vai pedir. O que você quer da parte de Deus. Tiago diz assim: quem quer sabedoria, capítulo 1, versículo 5, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar ali não é falta de fé, porque ele já falou, peça com fé. Sem duvidar é sem oscilar. É a pessoa que fica entre dois pensamentos, não sabe o que quer da vida. É tipo menino embirrento, pede, e quando ganha, não quero mais. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7 assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, e o que busca, encontra, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É interessante, você já parou para analisar que Jesus faz algumas perguntas meio, licença Jesus, sem lógica na Bíblia? Tem um desesperado de um cego na beira da estrada gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Pelo amor de Deus, o que um cego quer? Senhor, eu quero ver. Precisava Jesus fazer a pergunta? Precisava. Ele poderia pedir uma esmola e Jesus daria. Quer um denário? Judas, dá o denário para ele. Daria. Você precisa saber o que você quer. Sua oração não pode ser mais uma. Hoje eu ouvi um louvor que me chamou muito a atenção, dizendo assim: você não pode ser mais um na multidão. Não seja multidão. A mulher do fluxo de sangue embrenhou
no meio da multidão, e tocou em Jesus. E é interessante que quando ela toca, Jesus para, e ele diz: alguém me tocou. Mas que pergunta sem sentido, que indagação, que colocação sem lógica. Pedro questionou: mestre, a multidão te aperta, todo mundo te toca, Marcos 5, e o Senhor disse que alguém te tocou. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com propósito. Alguém me tocou porque sabia o que queria ao me tocar. Não basta vir à igreja e encher o salão. Você precisa ter propósito. O que você quer de Deus? Jesus chega à beira do tanque Betesda, em João 5, e pergunta ao paralítico. Ó, presta atenção nessa situação. O indivíduo estava lá há 38 anos. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos, diz que ele estava lá há 38 anos. E Jesus pergunta para ele assim: você quer ficação? Ora, se eu estou aqui há 38 anos esperando um anjo mover as águas, o anjo movia as águas periodicamente para eu me jogar dentro delas e ser curado, e eu nunca consegui uma vez em 38 anos, o que será que eu quero aqui? Ficação. Por que Jesus perguntou? Porque você precisa decidir, resolver diante de Deus qual o seu propósito de vida. Diga amém. Se nos ajoelharmos só para preencher tempo, nós não vamos alcançar o que queremos. As armas da nossa milícia não são carnais. Dá um toquezinho no vizinho e diga para ele: decida o que você quer. Em quarto lugar, leia a Bíblia para afirmar a sua confiança acerca do que você pede. Como é que se obtém fé? Alguém chegou para Jesus um dia e disse assim: Senhor, Lucas 18, aumenta-nos a fé. Jesus colocou a mão na cabeça dele e disse assim: receba. Foi isso? Ele começa a falar: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis ao monte. Por quê? Por causa de um princípio que Paulo revela posteriormente em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu preguei em São Luís, no Maranhão, numa época dessa, e contei o testemunho de uma irmã a quem eu acompanhei com oração, juntamente com outros irmãos, porque o marido dela tinha ido embora com a amante. E eu disse para ela: a senhora quer o seu marido de volta? Ela disse: quero. Eu falei com ela: ele vai voltar. Ela disse: mas ele não me quer, pastor. Eu disse: não, irmã, peraí, a senhora quer? Quero. Então ele vai voltar. Ela disse: mas pastor, o senhor não entendeu. Eu falei: irmã, você quem não me entendeu. Seu marido é escravo do pecado. A vontade dele foi dominada pelo pecado. A sua vontade está inerente à vontade de Deus. E eu contei o testemunho. O marido daquela irmã realmente voltou para casa. E quando eu contei isso no Maranhão, tinha uma irmã. Há quase 20 anos o marido dela tinha ido embora. E quando ela ouviu o testemunho, ela disse que falou: se essa irmã que o pastor falou conseguiu, eu também consigo. No outro dia de manhã, não demorou muito, incrível é isso. É isso que eu fico questionando: Deus, por que tem uns que o Senhor atende da noite para o dia e tem uns que o Senhor atende de um ano para o outro? No outro dia de manhã, ela acordou às 5 horas com alguém tocando a campainha. Era o marido dela com a Bíblia de estudo pentecostal deste tamanho, debaixo do braço. Se aceitei a Jesus como Salvador, larguei a amante, estou voltando para casa para consertar minha vida.
a fé vem pelo ouvir. Salomão diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22, assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos à minha instrução, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o teu corpo. Eu amo o Salmo 119, lá no versículo de número 49, quando o salmista diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Ou seja, eu estou esperando porque o Senhor me deu uma palavra. E ele diz assim: esta é a minha consolação na hora da angústia. E eu acho lindo quando ele diz: é a tua promessa que me mantém vivo. Salmo 119, 49 e 50. É a tua promessa que me mantém vivo. Se apegue à palavra, creia no que está escrito nela, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, George Miller é um dos heróis da fé. Ele leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 200 vezes. E 100 vezes ele diz ter lido de joelhos. E ele disse assim: eu só me lembro de 7.365 orações que eu fiz. Destas 7.365 orações que eu fiz, 7.363 o Senhor me respondeu na hora. Ele não iniciava a oração sem antes ler um texto bíblico em voz alta. Para quê? Para alimentar a minha fé, abastecer a minha confiança. Então se apegue à palavra. Para muita gente a Bíblia é apenas um livro de cabeceira. Tem irmão que ainda coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, Salmo 46, e larga lá o tempo inteiro. De vez em quando chega com um abanador feito de pena de pavão e... fala, Deus. Fala não, irmão. Não é assim. Não é poção mágica. Ela tem que se tornar real para mim. Tem que se tornar real na minha vida. Amém? Se apegue à palavra. Dá um toque no vizinho e diz para ele: a promessa te mantém vivo. Ah, quantas vezes você quer fazer loucura. Quantas vezes você quer fazer besteira no desespero. E quando você vai desenfreado, você lembra de uma promessa. Aí você para e diz: eu não vou sacrificar a promessa pela circunstância. Eu tenho promessa. Se mantenha vivo pelo que Deus lhe prometeu. Quinto lugar, e já encerramos. Creia que receberá. Irmão, a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus diz em Marcos 11, 23 que nós devemos orar crendo que receberemos. E se orarmos crendo, o Senhor entrará em ação pela nossa fé. Agora eu acho que vocês já perceberam que eu sou contra toda tentativa de perfeição humana.
Aquela ideia de criar uma moldura e fazer de conta que somos anjos sem asas. A religião nos ensinou isso. As pessoas têm que ver você perfeito. Você não falha. E eu já vi gente pregando de uma fé perfeita. Diz e acontece. Eu ainda não a alcancei. Eu me identifico muito com um pai de família que tem na Bíblia, que ele chega para Jesus, pastor Menezes, e diz assim: Senhor, cura o meu filho. E Jesus disse assim: eu curo, se você crê. E ele disse: eu creio. Mas ele dá uma pausa e diz: me ajuda na minha incredulidade. Por que isso? Porque eu e você cremos, mas de vez em quando dá uma oscilada. O desespero bate, você crê, mas Deus não respondeu e o aperto chegou, aí você entra em crise. E é por isso que tem gente aí se sentindo no direito de estar decepcionado com Deus, porque Deus não me atendeu. Primeiro é bom lembrar que Ele não tem obrigação nenhuma de atender. Agora Ele vai atender, se você souber esperar que Ele o faça da sua maneira. Porque fé não é um princípio perfeito quando chega em nós, porque nós não somos perfeitos. Mas fé é um princípio ativo. É a fé que não se rende. A fé não é inerte. Ela me leva a agir, mas me ensina a esperar. Dá uma olhada no olho do vizinho e diz para ele: espera. Por que Deus já atendeu fulano e não me atendeu? Porque Deus tem maneiras diferentes de trabalhar. Você já parou para analisar isso? Já parou para analisar que Deus tem maneiras diferentes de trabalhar? Israel passou pelo Mar Vermelho como? A pés enxutos. Mas quando passou no Jordão, teve que molhar os tornozelos. Jonas teve que ir por baixo. Pedro caminhou sobre as águas. Paulo, se quis, em Atos 27, teve que nadar. Veja só, um vai de pés enxutos, o outro tem que molhar os pés, um tem que mergulhar, o outro vai por cima das águas, o outro, se quiser, nade. Não importa como você chega do outro lado, o que importa é chegar. Se você vai a pés enxutos, se você teve que mergulhar, se você se molhou, se caminhou sobre as águas, ou se teve que nadar, não é da conta de ninguém, é com você e Deus. O que importa é chegar do outro lado e diga: eu vou chegar do outro lado. Glorifique ao Senhor, aplauda-o se quiser, porque você vai chegar. Oh, aleluia! Uma questão de crer, saber esperar o momento de Deus, por fé. A Bíblia diz assim: quem crê, não se apresse. Vamos terminar, né, irmão? As armas da nossa milícia não são carnais. Desculpa eu dizer um negócio para vocês aqui, não se ofende não, tá? Próxima vez que eu chegar aqui no culto, eu quero ver uma igreja orando. Sentado, de pé, de joelho, deitado. Isso é uma questão sua. Mas por favor, ora. Ora. Você não sabe quantas barreiras caem quando você ajoelha. O remanjo da ganai deva shurihanjuna. Quando você levanta a madrugada e desce diante de Deus com um sono violento, mas você consegue pelo menos dizer assim: Jesus, eu estou aqui.
Jesus olha de lá e diz: meu filho, minha filha, eu também estou aqui. Em penúltimo lugar, na oração, interceda. Ore pelos outros. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel diz assim: mais longe esteja de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Paulo diz a Timóteo na segunda epístola, capítulo 2, que nós devemos levantar mãos santas em todo lugar, com orações, súplicas e intercessões por todos os homens. Comumente nós mal temos tempo para orar por nós. João capítulo 17 é um capítulo inteiro Jesus orando pelos outros. Ele diz: Pai, eu rogo por estes. No versículo 9. No versículo 20 ele volta a dizer: eu rogo por eles. No versículo 21 ele diz: eu peço por eles. No versículo 22, para que eles sejam. E no versículo 24, para que eles estejam. Ele ia para a cruz. Ele iria para o martírio. E em vez de se preocupar com ele, ele ora pelos outros. Às vezes nós, na hora da luta, só nos concentramos nos nossos problemas, o resto que se arrebente. Minha luta é prioridade, mas aprenda, por favor, que quando você se desconcentra do seu problema, é que Deus entra em ação em seu favor. Já leu Jó 42:10? Tem gente que pensa, irmão, que a tribulação dos homens de Deus na Bíblia começou de manhã e terminou de tarde. O historiador diz que Jó ficou 7 anos na chaga. 3 anos foi o período de recuperação. José ficou 10 anos na prisão, na casa de Potifar, e 3 anos na prisão, escravo por 13 anos. E nós pensamos que eles começaram a lutar de manhã e venceram à tarde. Jó ficou 41 capítulos questionando, tentando entender, discutindo conceitos, filosofias, teologias, argumentos. Mas a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Orava pelos seus amigos. Faça um compromisso com a pessoa que está do seu lado agora. Você nem conhece, né? Nunca nem vi, talvez. Pergunta o nome dele aí, no telão. Como é seu nome? Pergunta aí. Amém? Amém? Agora diga para essa pessoa: